complicando um pouquinho. Ó, vetores e matrizes de registros. Até o momento, implementamos algoritmos e programas para solucionar problemas utilizando vetores ou matrizes de inteiros, reais ou até mesmo caracteres, né? Quando aqui, basicamente, a gente viu vetores, né? Cadeias de caracteres, né? De forma geral, as soluções manipulam tradicionalmente variáveis compostas homogêneas desses tipos básicos, né? Int, float, double ou char. Aqui com registros, né, há a possibilidade de combinarmos essas variáveis compostas homogêneas, ou seja, vetores e matrizes, vetores ou matrizes, né, com variáveis compostas heterogêneas, ou seja, vetores com registros ou matrizes com registros, vetores de registros, matrizes de registros, tá? Podemos implementar, por exemplo, um vetor de registros. Como que ficaria isso? Vamos pensar antes da gente ir para frente, né? Eu posso definir uma estrutura, onde essa estrutura ela vai ter, sei lá, um campo chamado code, um outro campo chamado quant e um outro campo chamado valor. E aí eu posso dizer assim, olha, eu quero que essa estrutura ela se replique, né, a um vetor de tamanho 5, a um vetor de tamanho 10. O que vai acontecer? Eu vou ter essa mesma estrutura replicada pela quantidade de células do meu vetor ou da minha matriz, né? Vai depender de qual for o tipo de problema, de qual for a minha situação. Tá? Então eu posso ter isso aqui, né? Code, quant, valor. Repare que cada um desses campos, né? Desse registro está delimitado pela sua caixinha, né? Nesse caso, pelo seu compartimento, tá? Então, isso aí que a gente vai ver aqui à frente, eu acho. Isso, perfeito, olha. Então, eu tenho aquela mesma estrutura que a gente definiu lá nos exemplos dos registros, vamos dizer assim, iniciais, né? Int, quant e valor. Code, quant e valor, perdão, né? Do tipo inteiro e real, respectivamente. E ao invés de eu declarar aqui como se fosse o prod 1, eu falei, não, declare um vetor, né, de tamanho 5, com 5 compartimentos, onde cada compartimento vai ter essa estrutura aqui. Um inteiro, um campo do tipo inteiro, com o nome do campo code, um campo inteiro de nome ou rótulo quant e um outro campo do tipo float com o nome valor. Como é um vetor de tamanho 5, a forma de eu acessar esse vetor não muda do que a gente viu lá em vetores, né? Então, é um vetor de tamanho 5, então os índices para referenciar esses compartimentos, né, são 5 compartimentos, mas os índices para referenciar esses compartimentos vão variar de 0 até quanto? Isso, né? De 0 até a quantidade, até o tamanho desse vetor menos 1, portanto de 0 até 4, né? A diferença é que, como é um vetor de registros, para eu acessar cada um desses campos dentro desses compartimentos do vetor, eu preciso referenciar pelo nome do vetor. Vou colocar a sintaxe que aí fica melhor, que eu acho que lá na frente tem um exemplo. Então, nome do vetor. O que mais? Índice entre colchete. Esse índice tem que ser um inteiro válido, né? Ou seja, se os índices válidos são de 0 até 4, eu não posso colocar, por exemplo, vou colocar aqui de 0 até 4, né? Não posso colocar um índice 8, né? Tentar acessar o índice 8, porque vai dar problema. Isso a gente já sabe desde lá quando a gente tem visto vetores, né?
o ponto, como é um vetor de registros, e o nome do campo, né? Vou colocar aqui, deixa eu caçar outra cor. Nome do campo, tá? Então, por exemplo, se eu quiser acessar esse aqui, ó, que eu circulei aqui em vermelho aqui na imagem, que tipo de instrução que eu vou ter que escrever aqui? O nome do meu vetor, o índice, entre colchete, ponto, e o nome do campo. Se eu quiser fazer isso aqui, ó, esse comando aqui vai atribuir 5 a esse campo desse registro nesse compartimento do vetor produtos. Difícil? Nem um pouco, né, pessoal? É só um pouquinho complicado, né? Mas assim, tudo que a gente tem visto até o momento é essencial. Por isso que sempre reforço que é um conteúdo acumulativo, né? Se você não compreendeu muito bem vetores, provavelmente você vai ter um pouco de dificuldades aqui, né? Porque agora eu estou trabalhando com vetores de registros, né? Não é mais simplesmente acessar um compartimento do vetor. Tem que acessar o compartimento do vetor através do seu índice, só que também acessar o campo desse registro, já que é um vetor de registros. Então, ficou um pouquinho mais complicado? Sim, mas qual que é a ideia? É complicar mais? Não, é permitir, né, que vocês tenham uma outra possibilidade, né, de, na verdade, ampliar o leque de programação, né, quando a gente for resolver algum tipo de problema, tá? Porque a gente estava muito somente limitado a estruturas, né, uma listas de inteiros, listas de números reais, e quando a gente consegue agrupar tipos diferentes, né, como a gente tem feito aqui, ou mais de um tipo em uma célula, né, mais de uma variável dentro da mesma célula, eu acho que sim, a gente consegue resolver mais problemas, né, que é esse o objetivo da nossa disciplina, né. Ó, tudo que eu falei aqui no slide anterior está aqui, né? As atribuições dos valores aos campos do registro, né, do primeiro compartimento deste vetor podem ser realizadas da seguinte forma, né? Ó, esse aqui, vou tentar desenhar aqui, tá? Só para reforçar, já que a gente tem bastante tempo, se você já entendeu, pode avançar o vídeo, né? Nome do vetor, né? Nome ou identificador do vetor ou rótulo, né, do vetor. Aqui em vermelho, índice, ou endereço do compartimento do vetor. Esse índice tem que estar entre colchetes, né? O que mais? Aqui, ó. De verde. Ponto, né? Para referenciar um campo do registro. E, propriamente dito, o nome do campo. Beleza? Então, essa série de atribuições aqui que a gente fez, que está com fundo amarelo, reflete nisso aqui, né? Se a gente tirasse uma foto no final dessa terceira instrução, a gente teria a estrutura assim, né? 111 atribuído aqui, 50 atribuído aqui e 9.70 atribuído aqui. Beleza? Vamos para frente.
Uma outra possibilidade, já que a gente está trabalhando com vetores, né? Provavelmente a gente vai ter que lidar com algum tipo de ordenação, né? Se declararmos as variáveis produtos e aux da seguinte forma, então aqui eu tenho um vetor de tamanho 5 e aqui eu tenho simplesmente um registro, né? Uma variável, um registro, né? Com as mesmas características, né? Quando eu falo as mesmas características, quando eu tenho um vetor, cada compartimento tem a mesma característica, né? Dentro aqui do vetor. Quando eu declaro um vetor e somente um registro, né? Eu declarei aqui um vetor de registros e somente um registro, essas duas coisas vão ter a mesma estrutura. Não estou dizendo que a variável aux vai ter cinco compartimentos, tá? Eu estou dizendo que as duas coisas, tanto o vetor, né? E o vetor ele possui alguns compartimentos, né? Nesse caso aqui ele possui 5 compartimentos, né? Tanto os cinco compartimentos do vetor quanto esse registro que eu declarei vão ter a mesma estrutura, tá? Estrutura ou característica. Guarda bem essa palavra, tá? Característica. Guarda bem essa palavra porque no futuro próximo a gente possa vir a revisar isso, tá? Então, de um lado eu tenho um vetor, 5 compartimentos, cada compartimento com essas características. E do lado direito ali, né, somente o registro, eu tenho também, né, um único registro com as mesmas características. Né? Então, se eu tenho uma situação como essa, né, lembra do que eu falei aqui, ó? Quando eu trabalho com atribuição, as duas coisas precisam ter as mesmas características, né? Então, onde eu quero chegar com isso, né? Que se a minha solução, né, ou se eu tiver que implementar algo que realize operações de troca de conteúdos entre duas posições do vetor de registros, eu posso utilizar essa variável, né, esse registro auxiliar, para fazer aquele tipo de atribuição que a gente viu lá atrás. Ou seja, aux recebe uma posição, né, faço a cópia de todos os campos, né, os valores de todos os campos deste índice aqui, né, do índice 0, para a variável auxiliar. Depois eu faço a cópia de todos os campos do que está no índice 1 para o índice 0, né? E depois eu faço a cópia dos valores de todos os campos de aux para o que está armazenado aqui no índice 1, né? Então eu posso fazer isso? Claro, né? Desde que essas duas coisas tenham as mesmas características. O que significa ter as mesmas características? Ter a mesma estrutura, né? Eu tenho aqui um registro e aqui também eu tenho um registro, né? Por quê? Eu tenho os mesmos campos. Os mesmos campos. Ficou claro isso aí, pessoal? Quando eu tenho duas coisas sendo atribuídas, eu preciso verificar se elas têm as mesmas características, se elas têm a mesma estrutura, tá? Toma muito cuidado com isso, porque isso provavelmente vai ser um dos fatores que vai fazer o seu programa não compilar da forma que deveria, tá? Ah, mas aqui eu tô, de um lado é vetor e de um lado é só uma variável, só um registro, né? Tudo bem, mas eu só preciso garantir que o que eu estou acessando aqui, né, em produtos 1, tenha a mesma característica do que eu estou acessando aqui, tá? Tudo bem? Então vamos para frente. Ah, tá. Só mais
Só uma informação adicional. Evita atribuição, né? Isso aqui. Evita atribuição campo por campo do registro, né? Lembra que eu falei aqui em cima? Ó, se eu fosse fazer essa cópia, né, dos campo por campo de cada um desse registro, eu teria que fazer 3 atribuições. Isso para copiar de um registro para o outro, né? Agora imagine aqui como que ficaria a nossa situação. Eu precisaria fazer o aux.code receber o produtos 0.code. Precisaria fazer 3 operações só para copiar os campos de produto 0 para auxiliar. Depois mais 3, então aqui seriam 3. Aí depois aqui mais 3 para copiar campo por campo de produtos 1 para produtos 0. E depois mais 3 para copiar campo por campo, né, de auxiliar produtos 1. Então só aqui seriam 9 atribuições. Então dessa forma, né, fica um pouco menos trabalhoso, né, da gente fazer, tá? Só preciso que vocês compreendam o que está acontecendo, né, porque antes da gente colocar a mão na massa, eu acho que precisa entender muito bem que tipo de coisa, que tipo de comando, que tipo de instrução, como que essa instrução funciona, né, para que vocês saibam o que vocês estão fazendo e vocês não se percam na implementação, tá?